Ótimo, então estamos na aula 9, a segunda parte de ácidos e bases, última aula antes da primeira avaliação da disciplina. Bem, aula passada a gente abordou a teoria ácido-base. Teoria ácido-base, existem mais que 3 teorias, a gente veio as 3 principais, a de Arrhenius, Bronsted e de Lewis. De Arrhenius é a mais simples, né? Ácido é a espécie que libera H+ em água, base é a espécie que libera o H-. A teoria de Bronsted era um pouco mais geral que a de Arrhenius, ela compreende apenas a doação e a recepção de H+, então ácidos são aquelas espécies que doam H+, e bases são aquelas espécies que recebem o H+. Um exemplo aqui da reação de Arrhenius é que a gente tem a base e o ácido facilmente identificáveis, e a neutralização leva o sal e a água. No caso de Bronsted, a reação ácido e base de Bronsted, a gente percebe que é uma reação ácido-base de Bronsted pela transferência de hidrogênio. Então, o hidrogênio que está no ácido vai para a base, então esse aqui é o ácido. O ácido que perdeu o hidrogênio agora vai se chamar base conjugada, e a base que ganhou hidrogênio vai se chamar ácido conjugado. Essa troca de nomes faz sentido porque se a gente pensar numa reação contrária, uma reação que pode ter um equilíbrio, isso aqui vai ser a base, esse vai ser o ácido na reação inversa na direção dos reagentes. A gente tem a última teoria, a teoria de Lewis. Ela está focada no par de elétrons. A base vai ser uma espécie que doa par de elétrons. E esse aqui vai ser o ácido, que vai ser o aceptor do par de elétrons. A parte de força de ácido, a gente trabalha muito mais na teoria de Bronsted do que na teoria de Lewis. Tá? Na teoria de Lewis, isso aqui começa a se assemelhar muito à reatividade de nucleófilo e eletrófilo. Então, a gente acaba indo mais para esse caminho aqui, usa mais essa teoria para explicar pKa e constante de acidez, né? Que foi a próxima parte. Então, para a gente apresentar a força relativa de ácidos, a gente teve que voltar atrás do conceito de equilíbrio químico, que é mostrado por uma equação química representada por uma dupla meia seta. Lembrando que todo equilíbrio químico pode ser mensurado através pela constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio em relação ao ácido é dada pela concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Só que como um dos reagentes no equilíbrio ácido-base é a água, ela acaba embutido no Kc e o Kc vezes a concentração de água acaba se chamando Ka. Lembrando que K maiúsculo, ele tem um significado bastante importante em relação a que sentido está deslocado o equilíbrio. Constantes acima de 1 significa que eu tenho um equilíbrio favorável à direção dos produtos. E uma constante de equilíbrio menor que 1, eu tenho um equilíbrio favorável na direção dos reagentes. Então, Ka seria o parâmetro interessante para a gente medir a força de um determinado ácido, aqui exemplificado como HA. Porém, como as constantes de acidez variam muito, né, na ordem de 10, a gente acabou calculando o menos log dessas constantes e criando esse parâmetro, o pKa, como parâmetro principal para analisar a força de um ácido. Força de um ácido é o quanto que ele consegue liberar H+ quando ele é dissolvido em água. Você pode ver até quando você procura informações sobre substâncias químicas no Wikipedia, por exemplo, ele aparece na coluna lá no canto, aparece todas as informações de fórmula estrutural, ponto de ebulição, ponto de fusão, e outra propriedade que ele coloca lá nas características de um composto químico é o pKa, tá? Principalmente para moléculas orgânicas. Bem, pKa, como é uma relação inversa ao Ka, então a gente tem que sempre pensar que quanto menor o valor de pKa, vai ser mais forte o ácido em questão. Então, lembre-se sempre, por favor, a partir daqui, que ácidos fortes vão ter um pKa sempre indo um valor mais negativo. Esse negativo continua aqui, essa escala continua, tá? E ácidos fracos são representados por valores de pKa relativamente altos, tá?
Então, esse menos log foi criado, esse cálculo de fazer o menos log se dá pela grande variação de valores de Ka, na escala na potência de 10. Né? Então, para a gente ter uma noção, um parâmetro mais linear, a gente usa o menos log da constante de equilíbrio. E muita gente associa acidez com pH, né? E aí a gente discutiu por que a gente usa mais pKa do que pH. pH ele se refere a uma concentração de H+, ela é dada matematicamente pelo menos log da concentração de H+, e se a concentração de H+, ele tá numa solução, né? Então, pode ser de qualquer ácido, a princípio, né? Então, você pode ter pH 5 de uma solução de HCl, pH 5 de uma solução de um outro ácido, e assim vai. Tá? Agora, se você quer medir a força de ácidos, comparar a acidez de ácidos diferentes, aí a gente usa o parâmetro pKa como principal parâmetro para medir a acidez. Uma coisa que eu, só fazendo uma brincadeira aqui, vamos pegar um exemplo, o HCl, né, que é um ácido forte, é um ácido mineral. Aí a gente fez aquele exemplo, pH de uma solução de ácido clorídrico 10 a menos, vamos pegar um outro exemplo, 10 a menos 3 mol por litro. Qual que é o valor de pH aqui, pessoal? Só para eu ver como é que vocês estão reagindo aqui. Se um ácido forte, a concentração de H+, também vai ser 10 a menos 3, né? Usando estequiometria. 3, né? Isso, Cauã. Então o pH vai ser 3. Agora, se eu tiver uma solução de HCl 10 a menos 7 mol por litro, quanto que vai ser o pH? Vai ser 7? Então aí a gente começa a usar um pouco essas questões de pH, né? Quando você tem ácidos fortes, é só você baixar a potência aqui e você tem o pH, né? Aí muita gente acaba colocando 7. Só que o 7 a gente aprende que é um neutro, né? Como que uma solução ácida pode dar um pH neutro? Tá? Então, pH 7, nesse caso, não é. Aí a gente precisa levar em consideração a dissociação da água, né? A água também tem um equilíbrio muito deslocado na direção da água, mas tem a contribuição de H+ da própria água, né? E essa constante desse equilíbrio aqui é justamente o famoso cadáver, que é dado por 10 a menos 14. Então, a gente soma a quantidade de H+ liberado para HCl, mais essa contribuição, e aí você vai ver que vai ser um valor entre 6 e 7. E aqui, quando você tem uma concentração muito diluída de um ácido forte, aí a gente começa a usar as casas depois da vírgula. Então, não é 7 não caiam nessa pegadinha clássica de pH, tá, pessoal? Bem, aqui a gente tem alguns exemplos de pKa, metilamina 40, metanol 15, ácido acético 4,7. Eu vou, de vez em quando eu posso colocar 4,8, tá, pessoal? Se vocês estranharem que eu vou colocar valores diferentes, mas geralmente é 4,7 e 4,8. E aqui do metano, nosso amigo metano, com pK 50, ok? Não é à toa que esse grupo funcional aqui se chama ácido carboxílico, né? Tanto é que o pK dele é bem baixo, né? Significa que é o mais ácido de todos aqui da lista. O que eu quero, o objetivo dessas duas aulas é vocês baterem o olho na molécula e tentar identificar sempre se vai ter um caráter ácido e um caráter básico, tá, pessoal? Então, batendo o olho na molécula, tenta identificar sempre quem que é o hidrogênio mais ácido, que é isso aqui, ó. Essas moléculas são simples, mas vocês podem deparar com moléculas, sei lá, com vários grupos funcionais, uma molécula mais complexa, e aí você vai ter mais de um hidrogênio possível para a gente analisar qual que vai ser, por exemplo, o hidrogênio mais ácido, né? Então, nesses exemplos aqui, até que são relativamente simples. A gente tem aqui na metilamina 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios, né? Na verdade, 2 conjuntos de hidrogênios, vamos dizer assim. O metanol também eu tenho 2 possibilidades de hidrogênios ácidos. Mas aí a gente fica meio que no automático, né? A gente sempre vai dizer que é o hidrogênio do nitrogênio, nesse caso, e é o hidrogênio do oxigênio, nesse outro caso. Por que ficou meio que no automático? Porque a gente sempre, isso vai cair naquele fator da eletronegatividade, que a gente vai rever de novo. Então, geralmente, o hidrogênio mais ácido vai ser aquele que tiver ligado
ao elemento mais eletronegativo. Se tiver só hidrocarbonetos, aí não vai ter jeito, vai ser algum deles ligados ao carbono. Mas quando você tem nitrogênio, oxigênio, geralmente, se ele estiver ligados a hidrogênios, eles têm grande chance de ser os hidrogênios mais ácidos da molécula. Tá? Então, aqui eu tenho uma competição entre hidrogênios ligados a carbono e hidrogênios ligados a nitrogênio. Então, como o nitrogênio é mais eletronegativo, esse hidrogênio ou esse serão os mais ácidos, mesmo tendo pK em torno de 40. Tá? Eu vou colocar entre parênteses. Se você tiver uma base muito forte, capaz de arrancar o hidrogênio aqui, ele vai arrancar do mais ácido, do menos, vamos dizer, menos básico, né? Que seria esse aqui. Tá? No caso do álcool, do metanol, pK 15, né? Esse hidrogênio aqui. E do metano não tem jeito, eles têm esses 4 hidrogênios, vai arrancar de um deles aqui. No caso do ácido acético, então vai ser esse hidrogênio ligado ao oxigênio, o hidrogênio mais ácido de todos, tá? Então eu peguei 4 exemplos bem simples, mas pode ser que numa avaliação eles mostrem várias moléculas maiores, mais complexas, e perguntam, cadê o hidrogênio mais ácido? Tá? Por que é importante saber o hidrogênio mais ácido? Para a gente prever a reatividade desses compostos, né? Se ele vai reagir frente a ácidos ou se ele vai reagir frente a bases. Então, esse composto vai reagir, por exemplo, o ácido carboxílico vai reagir bem a uma base. Essa metilamina não vai reagir muito bem a uma base, mas pode reagir bem frente ao ácido, porque ele pode atuar como base. Tá? A gente vai ver isso aqui depois. Tá? Esse aqui fica meio que no meio termo. Você precisa de uma base forte, né, para reagir. Mas se você tiver um ácido mais forte que ele, também vai reagir como base. Tá? E aí vai. Aí eu mencionei bastante essa equação geral aqui de um equilíbrio ácido-base de Bronsted, para mostrar que o que faz um ácido ser mais forte que o outro é a estabilização da base conjugada, né? Então, isso aqui é a principal frase motivacional aqui da aula de forças de ácido-base, tá? Então, se você quer um ácido forte, você tem que ter uma base conjugada estável. O que significa isso ser estável? Né? Ele ser pouco reativo. Então, pensando em termos de equilíbrio, se isso aqui for estável ou pouco reativo, significa que ele não vai reagir com H+, para levar a reação inversa, né? Para levar de volta aos reagentes. Então, quanto mais estável ele for, mais esse equilíbrio vai ser deslocado para a direita, significa que se HA vai se dissociar mais fácil, vai ser um ácido mais forte. Da mesma maneira, se a gente pensar no modo contrário, se a gente tiver um ácido, uma base conjugada pouco estável, o que significa ser pouco estável? Ser reativo, tá? Se isso aqui se chama base conjugada, quer dizer que ele pode atuar como base. Então, se ele for uma base forte, uma base conjugada forte, ele vai ser instável, ele vai querer reagir com H+, para virar água e HA. E aí a gente está lidando com um ácido fraco, porque ele não vai se dissociar tão fácil assim. Eu vou ter um equilíbrio deslocado mais na direção dos reagentes, certo? E aí eu me enrolei um pouco, na verdade me enrolei bastante para explicar esses gráficos aqui. Então, a maioria dos ácidos orgânicos são ácidos com ligações covalentes, né? E quando você quer dissociar um ácido, você precisa quebrar a ligação. Então, aqui, numa escala de energia um aspecto bem qualitativo, quebrar a ligação do ácido requer energia, né? Então, as energias dessas bases conjugadas estarão mais acima do que da ligação HA. Então, por que mesmo assim eu tenho ácidos bastante fortes, já que demanda energia? Essa é a questão. Porque existem processos que ajudam a estabilizar a base conjugada. Aqui eu estou explicando uma delas aqui, que é a solvatação, que é um dos principais. Como você está dissolvendo em água, a gente vai formar várias interações entre o íon solvente
e essas interações em um solvente, a gente chama isso de solvatação, qualquer interação que eu forme, que são formadas, a liberação de energia. E aí o processo pode ser exotérmico, consequentemente pode ser espontâneo. Tem grande chance de ser espontâneo. O que é ser espontâneo mesmo, professor? TQ, ΔG menor que zero. ΔG menor que zero significa ter o equilíbrio deslocado na direção dos produtos, né? Agora, se eu tiver uma base conjugada que eu não consiga estabilizar tanto por N motivos, nem que seja por sua rotação, eu tenho uma base conjugada instável, né? Ele vai querer reagir de volta, ou seja, vai ser oriundo de um ácido fraco. E aí o ΔG vai ser maior que zero, não espontâneo, tá? Aqui eu coloquei endotérmico e exotérmico, porque o fator ΔH ajuda ao processo ser mais espontâneo ou menos espontâneo. Bem, a gente viu, então, os fatores que afetam a estabilização da base conjugada, vimos a eletronegatividade e o tamanho dos átomos, né? A eletronegatividade a gente sempre analisa quando a gente está comparando ácidos do mesmo período, certo? Então, esse período, por exemplo. E o tamanho a gente compara, a gente usa a questão do tamanho quando a gente está comparando elementos do mesmo grupo. Então, quanto mais eletronegativo for a base conjugada, né, o átomo que vai acomodar a carga negativa, mais estável ele vai ser, por isso que a acidez cresce, aumenta da esquerda para a direita, porque o flúor é mais eletronegativo. Se a gente pensar na base conjugada dele, a gente tem o fluoreto. Fluoreto é mais estável que hidroxila, porque o flúor é mais eletronegativo. Então, como a base conjugada vai ser mais estável, o ácido vai ser mais forte. Porém, quando a gente analisa os elementos da mesma família, o mesmo grupo, né? Nessa série aqui, o HI é o ácido mais forte de todos. Ele tem um pK super baixo, né? Isso se dá pelo fato do tamanho do íon iodeto ser muito maior que o fluoreto. E aí a carga negativa fica mais, o que a gente fala, deslocalizada, mais dispersa. E a deslocalização da carga, né, nesse espaço, nesse volume aqui, a gente chama de densidade eletrônica baixa também, a gente pode chamar isso também. Mas a gente está, de certa maneira, tornando a carga negativa pouco reativa, né? Isso faz com que ele seja mais estável ainda que o próprio fluoreto, por isso que ele vai ser um ácido mais forte. Ok? A gente só está relembrando algumas coisas que a gente viu. Outras coisas que a gente viu na aula passada foi o efeito da solvatação, que eu expliquei agora há pouco como funciona. O efeito da carga também, né? Então, a gente tem efeito... a gente usou como comparação o próprio H3O+, e a água, para a gente comparar quem que é mais ácido, uma espécie carregada ou uma espécie neutra. E aí é só a gente pensar nas bases conjugadas. A base conjugada H3O+, ele vai ser uma base conjugada neutra, enquanto que a base conjugada da água vai ser a hidroxila, que é menos estável que a água. Então, por isso que isso daqui é mais ácido que a água. A gente viu também a influência dos efeitos estéricos. Grupos muito volumosos, ela prejudica a solvatação de um grau bem... uma magnitude não tão grande assim, né? Quando a gente compara ácidos de estruturas parecidas, tá? Mas é uma coisa para a gente levar em consideração. Efeitos estéricos, eu vou falar bem mais quando a gente for falar de reações, tá? Efeito estérico vai ser uma coisa que vai aparecer bastante no segundo bloco da disciplina. Então, falta falar hoje, a gente vai falar sobre ressonância, hibridização e efeito indutivo. Ressonância, professor, tem a ver com ressonância que a gente viu lá no começo da disciplina? Sim, totalmente. A ressonância, por isso que eu coloquei ressonância no começo da aula para assustar vocês, porque vai aparecer de novo, né? Tá aparecendo aqui no conceito de ácidos básicos e vai aparecer de novo quando a gente for falar de reações de compostos aromáticos. Tá? Então, relembrando, ressonância a gente representa com essa seta, dupla seta, né? Para representar estruturas contribuintes de ressonância. E o que ressonância tem a ver com ácido base, professor?
Então, se você tem estruturas parecidas e uma delas pode apresentar estruturas com de ressonância, se a base conjugada, o que é a base conjugada, professor? Era aquela espécie, aquele produto da dissociação do ácido em água. Se a base conjugada possui mais ou melhores estruturas de ressonância, ele vai ser um ácido mais forte. Então, vamos pegar algum exemplo para mostrar melhor aqui como funciona. Vou pegar dois exemplos aqui, vou pegar um álcool e um ácido carboxílico para a gente comparar. Já dando spoiler aqui, ácidos com o próprio nome do grupo funcional já diz, é um ácido. Então, tanto é que ele tem um pK em torno de 5. Álcoois, a gente nunca viu álcoois, a gente não costuma ver álcoois atuando como ácidos, né? Por quê? Porque ele tem um pK relativamente alto, ou seja, um ácido bem fraco. Tá? Então, vamos comparar os ácidos com álcoois e ver o que a ressonância tem a ver com isso. Vamos pegar o álcool bem comum, o etanol, e vamos pegar um ácido bem comum, um ácido também de 2 carbonos, para ter uma certa semelhança, o ácido etanóico, ou a gente chama isso de ácido acético. Ácido acético presente no vinagre. Quando você faz sushi, você usa bastante. A gente usa até o anidrido acético para fazer sushi, mas está presente também no vinagre de arroz, né? Bem, o etanol ele tem o pK 16, 15, e o ácido acético 4 ou 5, perto de 5, né? Arredondando, tá? O slide aqui ele já está assinalando em amarelo os hidrogênios mais ácidos. Então, se eu tiver uma prova, ele dá uma estrutura e pergunta qual que é o hidrogênio mais ácido. É esse que está em amarelo. Por que é esse que está em amarelo? Por causa do fator da eletronegatividade, que a gente viu lá na aula passada. Tá? Então, o hidrogênio ligado a um átomo mais eletronegativo vai ser o hidrogênio mais ácido, ou seja, o mais fácil de sair. Porque a carga negativa vai ficar no átomo mais eletronegativo. Eu tenho uma outra possibilidade de ser o carbono, mas o carbono ele não é tão eletronegativo quanto o oxigênio. Então, por isso que esse hidrogênio é o mais ácido. Tudo bem, isso a gente já viu na aula passada. Agora, vamos explicar por que esse pK é tão baixo e esse pK é tão alto, relativamente, né? Entre um e outro. Vamos imaginar as bases conjugadas do etanol. Então, esse seria a base conjugada do etanol. Teríamos H+, mais esse trem. E para o ácido acético, a gente tem essa base conjugada. Isso mais H+, certo? Olha que interessante. No etanol, a gente tem essa base conjugada, ele tem um nome isso aqui. Isso aqui a gente costuma chamar de etóxido. A carga negativa vai ficar no átomo mais eletronegativo, óbvio, do oxigênio. Ele vai estar com um par de elétrons desemparelhados, 3 pares de elétrons desemparelhados. E se você tentar mexer essa carga negativa, você não vai conseguir, né? Do lado dele eu tenho carbonos com ligações sp3. Então, essa carga negativa, a gente costuma dizer que ela vai estar localizada no oxigênio. Agora, quando você tem um ácido acético, ou, melhor dizendo, isso aqui se chama íon acetato, né, o ânion acetato, essa carga negativa tem a possibilidade de formar uma dupla. Por quê? Porque aqui no carbono ele está fazendo uma ligação dupla com outro oxigênio. E esses elétrons da dupla, como o carbono não pode fazer 5 ligações, eu preciso promover ele para formar uma carga negativa. Tá? Por que ocorre ressonância aqui e não ocorre ressonância aqui? Ressonância é basicamente a deslocalização das cargas através dos orbitais, das ligações π, né? Ou dos orbitais p, falando em orbitais atômicos. Tá? Então, quando você tem a possibilidade de deslocalizar a carga através dos orbitais p, a gente pode fazer esse movimento. Então, o que eu tenho agora nesse caso aqui? Eu tenho elétrons deslocalizados, né? Parte da carga negativa vai ficar nesse oxigênio, parte vai ficar no outro oxigênio. E aí a gente viu, através de exercícios, né? A gente pode representar com uma carga negativa aqui no meio, entre os dois oxigênios, ou usando esse delta minúsculo com um sinal de menos para representar aqui eu tenho uma carga parcial negativa em um oxigênio, eu tenho outra carga parcial negativa em outro oxigênio. E as duplas, como elas perambulam tanto com um oxigênio com o outro, a gente acaba dando um pontilhado
representando que esses orbitais P estão deslocalizando carga negativa. Ele chama isso de híbrido. E é isso, e a resposta está justamente em tudo isso que eu acabei de falar. Então, quando você deslocaliza a carga negativa, você estabiliza mais essa base conjugada do que uma base conjugada que tem elétrons localizados. Então, a explicação está bem implícito aqui, né? Que eu estou conseguindo deslocalizar a carga negativa, isso faz com que a base conjugada seja mais estável, consequentemente, esse ácido vai ser um ácido mais forte do que esse. Vamos fazer mais um outro exemplo aqui. Vou pegar dois compostos muito parecidos, o ciclohexanol e o fenol, né? O ciclohexanol, esse OH ligado a um carbono sp3, ele tem uma função orgânica chamada álcool. Ele é uma função álcool. Só que quando você tem um OH ligado ao aromático, a gente não chama isso de álcool, tá? Muita gente chama isso de álcool aromático, mas o nome que a gente costuma dar mesmo é fenol, né? Poderia ser um outro grupo funcional, né? Mas é um OH ligado a um anel benzênico, tá? Não vou chamar isso de álcool, tá? Apesar de ter essa terminação OL aqui. Olha a diferença de pKs. Esse aqui tem um pK 10 e esse tem um pK 16. Por que quem que é o mais ácido, então? É o fenol. Vou colocar aqui mais ácido. E por quê? Bem, a gente tem que imaginar as bases conjugadas. Se a gente representar a base conjugada do ciclohexanol, eu vou ter um O-. E se eu pensar na base conjugada do fenol, é só tirar o hidrogênio do átomo, o hidrogênio mais ácido, O-. Lembram do exercício que a gente fez? Eu não sei se estava na lista, mas um dos exercícios, eu lembro que a gente tinha que deslocalizar, fazer estrutura de ressonância desse fenol aqui, né? Sem a carga. A gente chama essa espécie de fenolato, e aí a gente vê que o fenolato apresenta várias estruturas contribuintes de ressonância, né? E aí, qual que era o exercício na época? Que era para a gente tentar representar todas essas estruturas. Então, vamos lá. Se a gente pegar o par de elétrons ou a carga negativa e formar uma dupla, esse carbono não pode ficar com 5 ligações, então eu preciso promover essa dupla para virar uma carga negativa. Professor, eu posso mover para cá, depois para cá, depois para cá? Pode, mas uma hora você vai ter que formar uma carga negativa. Então, você pode fazer aqui, aqui, isso aqui vira uma carga negativa, tanto faz. Vamos fazer passo a passo. Tá, eu vou jogar esse par de elétrons por carbono, acomodar a carga negativa. Aí eu vou usar essa carga negativa para formar a dupla, e essa dupla esse carbono não pode ficar com 5 ligações, então a carga negativa é para esse outro carbono. Formar essa carinha aqui. Formo um par de elétrons, uso para formar uma dupla vira carga, veio para cá. Agora uso para formar dupla vira carga e volta para o oxigênio. Você vê que essa estrutura aqui e essa estrutura aqui são estruturas contribuintes de ressonância muito parecidas. A coisa que aconteceu foi alternar as duplas aqui do anel aromático, né? Mas fora isso, a gente tem as estruturas contribuintes com a carga negativa no carbono, tá? Resumindo a história, eu tenho 5 estruturas contribuintes de ressonância, eu tenho a carga negativa deslocalizada, certo? Eu deslocalizei a carga, enquanto que aqui a carga está localizada. Ela não tem para onde ir, tá? Até teria, se eu tivesse alguma coisa aqui que poderia fazer com que quebrasse até a ligação sigma. A ligação sigma pode até quebrar em algumas circunstâncias, mas não vem ao caso aqui da aula de hoje, tá? A princípio ele vai estar localizado. Como só tem hidrogênios, não vai acontecer nada. Então, como eu tenho deslocalização de carga, a base conjugada, de novo, pela enésima vez, de um equilíbrio ácido-base genérico, onde eu tenho a formação de H3 ou mais ou menos, eu vou ter mais estável, vai ser mais estável porque eu tenho mais estruturas contribuintes de ressonância. Isso aqui vai ser mais estável, né? Se isso aqui vai ser mais estável, de novo, eu vou ter um equilíbrio mais deslocado na direção dele. Consequentemente, esse ácido vai ser mais facilmente dissociado, porque eu vou ter, ao mesmo tempo, se você conseguir estabilizar isso, você vai ter bastante disso, por estequiometria. E você vai ter pouco disso, né? Então, significa que está dissociando bastante. Dissociar bastante significa que vai ser um ácido mais forte,
Tá? Por isso que o fenol é mais ácido que o ciclohexanol. Isso é questão típica de provas de pós-graduação, de concurso, e a gente tem que usar conceitos de... Aqui a gente usou basicamente conceito de eletronegatividade para a gente mostrar quem que é o hidrogênio mais ácido, e o conceito de ressonância para mostrar que os orbitais P ou os elétrons P ajudam a deslocalizar a carga. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me interromper. Não tenham vergonha de perguntar, tá? Outro fator que é interessante também, só que é simples de explicar, mas assim, visualizar esse fator é meio chato, que é a hibridização. A gente viu lá atrás que muitos elementos como carbono, oxigênio, nitrogênio, existem outros elementos, enxofre, fósforo, pode até em alguns casos, tá? Mas esses átomos aqui, para explicar a geometria, principalmente de algumas moléculas contendo esses átomos, a gente justifica pelo fato desses orbitais envolvidos serem orbitais híbridos, né? Envolvendo orbitais S, P, e em alguns casos podem envolver orbitais D. Quais são os orbitais híbridos que a gente mais viu até agora? Foram o sp3, o sp2 e o sp, tá? Foram esses três. O sp3 está muito relacionado à geometria, às ligações simples. A sp2, geralmente, você tem que ter uma dupla ligação. E a sp, pelo menos, uma tripla. Tá? Aqui está representado, porcamente, aqui um efeito de hibridização só do orbital sp, tá? Isso. Então, aqui tem a distribuição eletrônica do carbono. Aqui a gente está olhando o carbono. 1s2, 2s2, 2p2. Então, para explicar a hibridização, por exemplo, sp, de ele fazer de um orbital sp, a gente promove um elétron para o orbital p. Aí eu tenho um orbital semi-preenchido S, 3 orbitais semi-preenchidos p. E aí daqui eu posso hibridizar, eu posso combinar entre eles. Se eu combinar todos entre si, eu vou ter 4 orbitais sp3. Se eu combinar 2p e um S, eu vou ter um sp2. E se eu combinar só com p com S, como está exemplificado aqui, eu vou ter um orbital, 2 orbitais sp e 2p semi-preenchidos, tá? Ok? Então, aqui eu estou observando uma ligação carbono tripla carbono, por exemplo. Eu tenho, aqui eu vou ter, na tripla, eu vou ter as duas duplas, né? E aqui eu vou ter uma sigma. Então, a quarta ligação, por exemplo, vai ser com hidrogênio, eu vou usar o outro orbital sp aqui. Então, tem uma ligação sigma sp s. Aqui eu vou ter duas pi pp e uma sigma sp sp entre o outro orbital sp do carbono, tá? Relembrando, está parecendo aula de revisão, né? A hibridização, ela diz o seguinte, principalmente quando você compara moléculas bem parecidas. Aqui eu estou comparando o etino, o eteno, e aqui seria o etano, mas aqui eu não sei porque o slide pegou o metano, mas tudo bem. Tá? Aqui é sp3, sp2, sp. E quais são os valores de pK? São super altos, né? Porque eles não têm, ter um caráter, não costuma ver eles reagindo com base, né? pK 50, 35 e 25. Por que o etino é o mais ácido de todos aqui dessa série? Ele é mais ácido de todos porque ele tem maior caráter S. Tá? O que é caráter S? Se você olhar o orbital híbrido SP, 50% desse orbital tem cara de S, 50% de orbital tem cara de P. Enquanto que aqui eu tenho só 25 do S e 75 do P, porque eu tenho 3 orbitais P envolvidos nesse orbital híbrido. Como você tem o maior caráter S, o orbital S, nas primeiras aulas, eu mostrava como uma esfera, né? E o orbital P como um 8 deitado. Como o S ele é menor que o P, o orbital SP, ele tem, em termos de tamanho, ele é um pouquinho menor que o SP3, né? E aí, o que acontece? A carga negativa da base conjugada, como ele está no orbital SP, e ele tem um caráter mais de S, ou seja, ele é menor, essa carga negativa vai ficar mais próxima do núcleo do carbono,
está fazendo está segurando essa carga. Como ele está num orbital pequeno e ele vai ficar mais perto do núcleo, então ele vai ficar mais retido, ele vai ficar um pouquinho mais estável do que uma carga negativa de um sp3. Qual que é a decorrência disso? Base conjugada mais estável, ou seja, esse hidrogênio fica mais fácil de tirar. Fazendo a analogia aqui da hibridização com o oxigênio, também dá para comparar, por exemplo, o H3O+, com uma acetona protonada, por exemplo. Tá? Se você tiver um oxigênio com dupla ligado a um hidrogênio, ele vai ser mais ácido do que um oxigênio ligado ao hidrogênio, só com ligações simples. Tá? Aqui é o H3O+, de novo, ele tem um pK já baixo, só que a dupla O com o hidrogênio, aí ele já vai ter um pK mais baixo ainda, significa que ele vai ser mais ácido. Por quê? Porque esse oxigênio aqui é sp2, enquanto que esse oxigênio aqui é sp3, usando o mesmo raciocínio. E o terceiro, acho que é o último fator, pessoal. A aula vai ser curta hoje. O terceiro e último fator é o efeito indutivo. Isso aqui, esse efeito indutivo eu não apresentei ainda, mas ele anda muito junto com um conceito chamado ligação covalente polar, que é um dos pilares um daqueles 6 pilares que eu mostrei lá no começo da disciplina, né? Entendendo o que é ligação covalente polar, você vai entender o que é efeito indutivo, tá? Fica meio que implícito, tá? Ligação covalente polar é toda ligação covalente em que um dos átomos tem uma eletronegatividade maior que o outro, né? Como a gente está lidando muito com carbonos, a gente pode ter carbonos ligados com hidrogênio, carbonos ligados com outro carbono, e carbonos, por exemplo, ligados a heteroátomos, como esses aqui, flúor, cloro, bromo. Ele pode estar ligado ao halogênio, ao nitrogênio, ao oxigênio. E todas elas são covalentes, mas em algumas delas podem ser covalentes polares e outras apolares, né? No caso aqui com hidrogênio, seria praticamente apolar, tá? Aqui eu chamaria de apolar também, mas a gente vai ver que ocorre um efeito indutivo contrário aqui. Isso aqui eu vou dar até uma estrelinha para explicar mais para frente. Mas, via de regra, quando você tem um átomo eletronegativo, como cloro aqui, essa ligação covalente vai ser polarizada, né? Uma ligação covalente polar está presente aqui, e o átomo mais eletronegativo a nuvem eletrônica representada por essa ligação vai estar mais locada no átomo mais eletronegativo. É o conceito de ligação covalente polar. Por isso que nos livros, quando a gente ilustra uma ligação covalente polar, a gente já coloca os deltas minúsculos de novo aqui, ó. Tá? A gente viu os deltas nas estruturas de ressonância, mas esses deltas também podem representar uma densidade de carga, né? Ou uma carga parcial, carga parcial e densidade de carga são bem similares. Então, a gente não mostra carga negativa, carga positiva, porque é uma ligação covalente. Se fosse carga negativa, carga positiva, seria uma ligação iônica, né? Então, para ilustrar as cargas em ligações covalentes, a gente usa o delta minúsculo. O cloro é mais eletronegativo, o carbono menos eletronegativo. E aí a gente tem uma ligação covalente polar. Beleza. Entendi, professor. Essa seta vermelha, eu esqueci de falar isso para o pessoal da manhã, essa seta vermelha está ilustrando o efeito indutivo. O efeito indutivo é justamente uma decorrência da ligação covalente polar. O par de elétrons aqui da ligação, ela vai estar ela está indo na direção do cloro. Então, por isso que muitos livros mostram uma nuvem eletrônica maior aqui no lado do cloro, ou a gente representa isso pelo mapa de potencial com o cloro um pouquinho, com um polo relativamente negativo. Mas o que eu quero dizer é que essa seta representa o efeito indutivo, representa um átomo mais eletronegativo puxando elétrons para si. Certo? Não vou enrolar muito vocês aqui. Ele lembra um pouco o efeito de ressonância. O ressonância, a gente move as cargas através das ligações π. E o efeito indutivo seria a tendência de atrair elétrons através das ligações sigma. Tá? Então, é como se o efeito indutivo fosse dedicado às ligações sigma,
E a ressonância que eu escrevi aqui embaixo atuasse em sistemas pi. Então, existem grupos que puxam elétrons, retiram elétrons, né? Retirar elétrons, que é atrair elétrons. Essa atração se dá única e exclusivamente por eletronegatividade. Isso se chama efeito indutivo, principalmente em ligações covalentes. Pode ser que exista um efeito indutivo contrário. Se você tiver um grupo que seja menos eletronegativo que o carbono, por exemplo, metais, ou até outros grupos alquílicos, boro, silício, de eletronegatividade similares, eles podem atuar de forma contrária, doando elétrons por carbono. Isso a gente vai ver mais para frente. Então, se eu perguntasse, se eu tivesse, por exemplo, um ácido fórmico, o ácido mais simples agora. Vamos colocar o formiato, que é a base conjugada. Né? Esse hidrogênio aqui ele não vai causar tanta influência no efeito indutivo. Né? A gente vai ter a ressonância aqui do oxigênio com outro oxigênio. Agora, se eu substituir esse cloro por esse hidrogênio por um cloro, né? Esse seria o cloroformiato. Essa carga negativa aqui, ó, ela vai ter uma certa, além da deslocalização por ressonância, a gente vai poder deslocalizar, entre aspas, essa carga negativa por causa do efeito indutivo do cloro. O cloro vai vai atrair essa carga negativa para si, porque ele é mais eletronegativo, né? Isso vai fazer com que ele seja mais deslocalizado ainda. Então, a gente vai ter a deslocalização através das ligações π e a deslocalização através das ligações sigma. Isso vai acontecer se eu tiver um átomo mais eletronegativo. Tá? E esse efeito indutivo pode ocorrer a longa distância. Aqui tem outro caso de efeito indutivo acontecendo através das ligações sigma. Então, se você tiver uma base conjugada, por exemplo, carboxilato aqui, ligação com carbono e ligação com cloro, esse cloro vai causar um efeito indutivo, vai atrair elétrons para si, através das ligações sigma, até chegar na carga negativa. Vou pegar aqui essa tabela e ilustrar bem o efeito indutivo. Aqui a gente vai pegar como referência o ácido acético, 4,7, 4,8. Se você substituir um desses hidrogênios por um átomo mais eletronegativo, já vai ter o efeito indutivo. Então, iodo, bromo, cloro, flúor vão dar valores de pKa menores que o ácido acético. Por quê? Porque eu substituí um dos hidrogênios por um átomo mais eletronegativo. Agora, entre os átomos eletronegativos também tem diferença. Flúor é o mais eletronegativo. Portanto, ele vai atrair mais os elétrons através das ligações sigma do que o iodo. Por isso que ele abaixa mais o pKa. Ele faz com que esse hidrogênio se torne mais ácido do que esse. Ok? Então, esse é efeito comparando os elementos eletronegativos. Agora, tem o efeito também, o efeito de quantidade de múltiplos substituintes, que a gente fala, com um cloro, que é igual esse, né? 2,8, tá? Ele já causa uma mudança significativa na acidez, em relação ao ácido acético. 2 cloros vão ter maior efeito ainda na acidez, porque agora eu tenho 2 grupos fazendo dois cloros atuando como tendo efeito indutivo em 2 cloros agora, né? E quando você tem 3 cloros, alguns livros representam uma setinha na ligação covalente, mostrando a direção dos elétrons sendo atraídos, né? Alguns livros representam o efeito indutivo como essa seta no meio da ligação, né? E aí o efeito aumenta mais ainda. Tá? Então, a gente tem aqui a eletronegatividade, grupos eletronegativos diferentes. O efeito indutivo vai ser maior com o elemento mais eletronegativo. E aqui a influência de mais de um substituinte eletronegativo. Vai causar também um aumento na acidez. Tá? Aqui são os mapas de potencial. Então, o CH3 ele é quase azul, quase neutro. Só que quando você tem um átomo mais eletronegativo, ele começa a ter uma certa polaridade, né? Óbvio que o oxigênio é um pouco mais eletronegativo, por isso que ele está polarizado aqui.
certo? E esse azul aqui é o hidrogênio bem polarizado, né? Bem fácil de sair. Se você tiver uma carga negativa, ou seja, uma base, ele vai abstrair rápido esse hidrogênio aqui, que ele está bem polarizado. Né? E aí vai fazer com que esse hidrogênio seja bem ácido. 0,7 é quase pK de ácido mineral já. Né? Então, ele é um ácido bem forte. Tá? Aqui, essa tabela é bem parecida com a tabela anterior, mas aqui eu quero mostrar, vamos ver primeiro esse lado aqui, pessoal. Aqui é para comparar a influência da distância do átomo eletronegativo, do efeito indutivo. Então, aqui é um ácido de 4 carbonos, o ácido butanóico, e o cloro aqui está no último carbono, o cloro aqui está no penúltimo, né? E esse outro aqui, o cloro, está nesse segundo carbono, tá? E aí, por causa da distância do átomo eletronegativo em função do hidrogênio ácido, eu tenho pKs diferentes. Quanto mais perto tiver o átomo eletronegativo, mais forte vai ser o efeito indutivo. Quanto mais longe, mais fraco vai ser o efeito indutivo. Mas mesmo assim vai ser mais ácido, vai ter efeito indutivo em relação ao ácido sem o átomo eletronegativo. Tá? É como se a gente estivesse vendo três pilares ao mesmo tempo aqui. A gente tem a eletronegatividade, a gente tem o efeito indutivo, certo? E aí a gente também tem o efeito da ressonância aqui do carboxilato, tá? E aí a gente tem a ligação covalente polar também, que a gente precisa entender a ligação covalente polar para explicar o efeito indutivo. Aqui é a influência eu acho que aqui, essa tabela não está muito... Ele fala que é efeito indutivo contrário. Eu digo que é um efeito indutivo contrário, né? Aqui é um efeito em que os grupos alquílicos doam elétrons. Isso vai fazer com que ele seja... A base conjugada desses ácidos sejam menos estáveis, porque eu estou jogando elétrons numa espécie negativa, né? Então, ele vai prejudicar na estabilização, por mais que tenha ressonância. Só que outra coisa que está acontecendo aqui, à medida que a cadeia aumenta, a solvatação diminui, porque ele está ficando mais apolar. Ele está ficando com mais cara apolar, né, do que o hidrogênio que... Então, além de você estar aumentando o tamanho, prejudicando a solvatação, você tem um efeito indutivo contrário, né? E aqui nesse caso aqui, pelo fato de ele ter grupos ramificados, isso aqui tem muito a ver também com o efeito estérico que a gente viu na aula passada, tá? Grupos volumosos ocupando um espaço diferente de um grupo linear, isso vai prejudicar o efeito de solvatação em comparação com esse daqui. Tá? Então é mais fácil explicar o efeito indutivo de átomos eletronegativos do que o efeito indutivo de grupos doadores. Por causa da polaridade, tem o efeito de solvatação, o efeito estérico. Ok? Então, fechado todos os fatores, a gente viu... Esse slide está muito mal feito, pessoal. Precisava melhorar, esqueci de melhorar. Mas a gente tentou ver, nessas duas aulas, todos os fatores que afetam a diferença de ácidos, de forças de ácidos, né? Então, a gente viu, primeiro, a eletronegatividade, depois a gente viu o tamanho, a gente viu a influência das espécies carregadas, a gente viu também o efeito estérico, a gente viu também aqui a solvatação, e hoje a gente viu os outros fatores, a hibridização, maior caráter S mais ácido, a gente viu o efeito da ressonância, que não tá ilustrado aqui, certo? E aí a gente vê o efeito indutivo, que é o efeito causado por um grupo retirador de elétrons através das ligações sigma, e a influência dos grupos do efeito indutivo em múltiplos substituintes, né? O efeito indutivo, quanto mais átomos eletronegativos, maior o efeito indutivo causado por ele ter múltiplos substituintes. Beleza? Então, fechamos essa parte aqui de ácidos bases. Para reforçar, como a gente está ainda adiantado no tempo, a gente vai fazer alguns exercícios agora, tá?
Isso aqui eu não vou cobrar não, pessoal, porque isso aqui é meio... Não é, eu acho, não sei se é muito correto falar de efeitos majoritários e minoritários, tá? Eu acho que isso aqui não é tão certo, porque a gente viu agora que PKs indo de 5 a 0, então não precisa dar tanta importância nesses efeitos majoritários e minoritários. Aqui também é outra coisa que vocês não precisam decorar, tabelas de PK existem na internet, então se eu cobrar em prova qual é o PK de um, PK de outro, isso não faz sentido, tá? Só lembrando que ácidos minerais inorgânicos sempre vão ser mais ácidos que os orgânicos. Existem alguns ácidos orgânicos que têm um pK próximo desses aqui, tá? Aí depois vem os próprios ácidos carboxílicos, né? Tanto é que eles se chamam ácidos carboxílicos. Tem uns casos específicos de fenóis, tá? Fenóis seria o próximo mais ácido. E aí depois teria os hidrogênios próximo a carbonilas. Essa química aqui de hidrogênios próximos a carbonilas a gente vê na disciplina seguinte, que é de mecanismos de reações orgânicas, tá? E aí depois aparecem os álcoois, tananã, tananã, tá? Na verdade, essa escala de 5 é mais para cá, o de 10 é mais para cá, o de 20 seria mais esse grupo, e os de 40 mais esse grupo aqui, tá? E os alcanos seria mais em torno de 50. Então tá um pouquinho fora de escala aqui. Dúvidas, pessoal? Ok? Então a gente viu um panorama sobre estruturas e funções orgânicas até agora. E a partir nesses exercícios que a gente vai fazer agora, o importante é vocês baterem o olho e tentar identificar sempre um grupo funcional, os grupos funcionais, óbvio, se é um álcool, se é um éster, se é uma acetona, mas também identificar a possível reatividade frente a ácidos e bases, porque a reação entre ácidos e bases em compostos orgânicos, eu vou mostrar por que a gente tem que estudar esse tópico que eu demorei 2 aulas para dar. Vamos fazer um exercício aqui. Bem, eu vou chamar um voluntário para a gente fazer esse exercício. Eu não consegui colocar no Jamboard, não tive tempo de colocar aqui. Mas eu vou pedir um voluntário. Pode levantar a mão quem quer fazer esse exercício aqui. Alguém? Então eu vou chamar. Bem, é bem simples esse exercício, pessoal. Acho que já estava respondido lá atrás, né? Eu estou perguntando aqui qual que é o hidrogênio ácido dessas duas moléculas e qual dessas duas moléculas tem um pK de 15 e outro de 40. Alguém quer fazer? Eu vou desenhar aqui. O pessoal que chegou depois. Não tem muita gente, então. CH3OH, metanol. Eu já contei a história do metanol, pessoal. E o Aleph quer fazer. Aleph, mostra para mim, entre essas duas moléculas, quem que é o mais ácido. Tá, professor. Eu colocaria como mais ácido a primeira molécula, porque ela tem um oxigênio, e o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio, eles estão no mesmo período. Então, esse aqui seria qual? O de 15, né? O de 15. Isso. Esse exercício está muito fácil. O resto da geometria deles é muito parecida, então acho que não vai afetar tanto. Não tem ramificação, não tem nada, então acho que só essa relação conclui o exercício. Isso. Você respondeu esse item aqui. Quando eu pergunto o hidrogênio mais ácido, é para a gente tentar escolher entre esses 4 hidrogênios. Da cadeia vai ser o que está conectado ao oxigênio. Isso. Então, nesse caso aqui, vai ser esse o hidrogênio mais ácido. E nesse outro aqui, olha, a gente tem esse. Nesse outro vai ser um dos dois que está conectado ao nitrogênio, mas isso. Eu não sei dizer qual deles. Não, são iguais. Pode ser esse ou esse. Certo? Legal. Como a gente está cedo no horário, não sei se eu contei a história do metanol. Acho que eu contei, né?
Acho que o Matheus está aí ainda. O Matheus, que já. A Débora também já ouviu falar da história do metanol. O metanol é o seguinte: o metanol ele é super tóxico. Se você tomar 30 ml, 30 ml é um shot de tequila. Se você tomar um shot de metanol, você morre, certo? Os sintomas antes de você morrer, você fica cego, né? Você começa a perder algumas cores, depois você fica cego e depois você morre. Por que que ele é tão tóxico? Não é o metanol que é tóxico. No nosso organismo, se ele parar no fígado, ele é metabolizado. O metanol, ele... Acho que eu já contei essa história, né? Ele vira formaldeído, e o formaldeído é oxidado para o ácido fórmico, né? E o ácido fórmico, ele é super tóxico, tá? Isso aqui que faz matar você, tá? E essas mudanças aqui, para quem fez bioquímica, são catalisadas por enzimas, né? Só que o nosso organismo não tem, já não vou, eu ia dar resposta. Só que existe um antídoto para se você ingerir uma quantidade de metanol sem querer. Existem muitas bebidas, principalmente, dependendo do processo de fermentação, pode ter uma quantidade razoável de metanol. E aí, o máximo que você vai dar, pode dar um efeito colateral grave. Então, se você pegar uma bebida muito ruim, pode ser porque ele tem uma quantidade de metanol que não seja letal, mas pode dar um efeito indesejado. Mas se você se intoxicar com metanol, qual o antídoto? O antídoto, se você for se intoxicar com metanol, é você ingerir etanol, certo? Então você praticamente precisa embebedar o cara. Se você vê que um cara tomou metanol por engano, você tem que embebedar o cara, tacar ele pinga, cachaça, pedir para ele ingerir. Por quê? Por que que o etanol ele é o antídoto? Porque essas enzimas encontradas no fígado, eles são específicas para o etanol. Aquele lance de chave e fechadura, essas enzimas eles são mais específicas para etanol, né, do que para metanol. Como eles têm uma semelhança estrutural, metanol e etanol, por causa de um carbono, aqui é metanol, né? Deixa eu desenhar o etanol. Essa enzima não consegue diferenciar tão bem, quer dizer, não, quando você ingere metanol, ele vai achar que é etanol. Mas se você colocar bastante etanol, como essa enzima é mais específica para ela, foi criada para metabolizar etanol, esse metanol não vai ser metabolizado, e aí ele vai indo, vai para o rim, né? Vai virar xixi. Vai junto com o xixi. Professor, esse seria um inibidor concorrente, né? Que ele está concorrendo com o metanol no lugar da enzima, né? Na chave fechadura. Seria chamado de inibidor competitivo, vamos dizer assim. Tem um inibidor não competitivo, o competitivo, não competitivo, eles competem pelo mesmo sítio ativo da enzima, né? Só preciso confirmar se ele é competitivo mesmo. Porque tem a inibição competitiva, não competitiva e a incompetitiva, né? Nesse caso, eu acho que é competitiva mesmo. Ok? Vamos fazer outro exercício aqui. Eu vou mudar de cor. Eu vou falar aqui. O íon anilíneo, quem é esse cara aqui? Bem, eu vou lá no Wikipedia, procuro, e aí eu descubro que o íon anilíneo é esse aromático com nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, tá? Então, ele tem uma carga formal positiva, ele tem um pKa de 4,6. E o íon metilamínio, metil, eu vou colocar por extenso, tá, pessoal? Forma de Kekulé, nitrogênio, H, 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 mais. Posso colocar uma bolinha, sem bolinha, tudo faz. Esse aqui tem um pKa já de 10,6. E olha a pergunta, quem é... A pergunta não tem nada a ver com... Quer dizer, tem um pouco a ver com esses dois, né? Mas ele quer saber, a partir dessas informações, dá para saber quem que é mais básico, a anilina ou a metilamina. Deixa eu desenhar a anilina e a metilamina aqui. A anilina seria o parente, seria a base conjugada desse cara aqui, né? Seria essa estrutura aqui. E a metilamina seria
o iometilamino sem o hidrogênio. E a pergunta é diferente, pessoal. A gente só estava falando de acidez e basicidade, mas aqui está perguntando o que é mais básico. A anilina ou a metilamina? Alguém sabe responder? Mais básico. Vamos pensar, vamos dar uns 2 minutos. O Thiago está perguntando, professor, só de curiosidade, mas quanto tempo a pessoa tem para tomar o etanol, depois de tomar o metanol? É questão de horas, viu, Thiago? É da mesma maneira que você metaboliza o etanol, depende de cada indivíduo, né? Tem indivíduo que fica. Tem a influência da quantidade também, né? Mas se você. É mais ou menos aquele tempo que demora para você metabolizar o etanol. Então. Ah, entendi, beleza. Obrigado, Tá. professor. Alguém tem uma sugestão para resolver esse exercício? A metilamina, ela seria mais básica por não ter duplas ligações? Assim, você acertou, Giovana, mas a justificativa não me convenceu. A justificativa é um pouquinho. Porque ela não tem carga deslocada ou alteração de, sei lá, nuvem eletrônica. A resposta está aqui, ó. Está nesses valores de pKa. Você respondeu certo. Você respondeu que é a metilamina. Essa aqui é mais básica. Beleza. Agora, alguém tem que justificar por que ela é mais básica. Professor, eu pensaria no inverso, né? Se quanto menor o pKa, mais ácido é. Então, quanto Sim. maior o pKa, mais básico é. Sim. Isso entre metilamina entre esses dois de roxo. Só que a pergunta ele quer saber se entre esses dois de azul, que é mais básico. Então, entre esses dois de roxo, esse é mais básico. Aí sim, olha. Aí usando o seu raciocínio, beleza. Mas a pergunta, ele quer saber entre esses dois de azul. A partir dessas informações, por que a metilamina é mais básica que a anilina? Professor, tem a ver com o PKW e o PKB também, que você pode tirar ou não? Tô viajando. Tá. PKB tem um pouco a ver, mas o KW não. Ok. É bem mais simples que vocês estão pensando, pessoal. Ó, vamos fazer o equilíbrio ácido base deles. Isso aqui é um ácido, certo? Ó, pH 4,6, perto do ácido acético até. Então, vamos reagir ele com água. E aí desenho lá aquela equação lá, H3O+, mais a base conjugada. O que é a base conjugada? É essa espécie sem o hidrogênio. É a própria anilina. Agora vamos pensar na base conjugada, na equação ácido-base desse. Água, H3O+, mais a base conjugada dele, que é essa espécie sem o hidrogênio, que é a metilamina. Agora, vamos raciocinar em termos de pKa, só com o que a gente viu nas aulas. Esse aqui, o Aleph já falou, é mais ácido. Certo? O que significa isso aqui ser mais ácido em termos de equilíbrio, pessoal? Essa base conjugada vai ser mais estável ou menos estável que essa? Mais estável. Isso. A anilina vai ser mais estável. Se a gente refazer esse raciocínio agora para a basicidade, ser estável significa ser mais reativo ou menos reativo? Menos reativo. Menos reativo. Se a gente chama isso de base conjugada, é uma base menos reativo, vai ser menos básico. E aqui, como isso aqui é menos, por que isso aqui é menos ácido? Porque essa base conjugada
é mais reativa ou menos estável. Menos estável significa ser mais reativo ou mais básico. Tá? Mas o raciocínio que o Aleph fez é consequência disso, desse raciocínio que a gente está fazendo. Mas a resposta mais ideal é vocês desenharem, fazer as equações e mostrar, ó, esse pK aqui, ele é mais ácido, consequentemente a base conjugada é mais estável. E nesse caso aqui, comparando com a outra base conjugada, se ele tem um pK maior, significa que essa base conjugada é menos estável. Então, ela é mais básica. Tá? Assim, indiretamente, se você bater só no olho dos pKs, dá para dizer que as bases conjugadas não sei se é coincidência, mas é uma coincidência, é uma consequência, né? A base conjugada vai ser menos estável, então vai ser mais básico. Olhando os valores, dá para fazer essa analogia também. A Sara está perguntando se é por conta do anel aromático. Então, era mais simples, o raciocínio é mais simples, Sara. É só considerando esses valores de pK, tá? Se eu considerar, o que eu posso perguntar para complicar é entre o íon anilíneo, e esse íon, por exemplo, que é o íon ciclohexil-amônio, tá? Sem estar aromático. Eu posso perguntar, por exemplo, agora, quem que é o mais ácido, esse ou esse, né? É complicado, tá? Se não me engano, esse aqui tem uma acidez... Nossa, eu tô esquecendo umas coisas, meu Deus. Mas cai naquele exercício do fenol, bem parecido. Aí vocês precisam desenhar as bases conjugadas. Essa carga aqui, a base conjugada vão ser essas aqui. Nossa, é uma pergunta difícil até, tá? Porque do fenol a gente analisa a carga negativa, e aqui a gente está analisando carga positiva, né? Essa carga positiva, ela perambula, tem o efeito de ressonância, aqui não tem. E aí, o que será que vai dar, né? Então, quando a gente compara o efeito de ressonância, né, aromático, com uma estrutura que não tem aromático, é um pouco difícil. Então, o máximo que eu posso pedir é alguma coisa para comparar com uma estrutura parecida, tá? Nesse caso, é só bater o olho nos pKs e julgar pela estabilidade da base conjugada. Só isso. Não precisa ver os fatores ainda. Professor, Oi. então porque eu pensei que também seria pelo anel aromático, que ele seria mais estável, por conta do efeito estérico. Não tem nada a ver? Não, então a gente está... a gente podia falar que ele é mais estável. Aqui eu estou falando que é mais estável porque eu já tinha essa informação aqui, certo? Porque eu já sabia de antemão os valores de pKa. Se não tivesse os valores de pKa, aí a gente poderia abrir algumas teorias. Ó, esse aqui deve ser mais estável do que esse, né? Mas como eu já sabia de antemão os valores de pKa, você não precisa nem propor por que esse é mais estável que esse em relação à estrutura. Não sei se eu estou conseguindo te explicar, né? Porque é difícil você explicar a diferença sem os valores de pKa, quem que é mais básico, quem que é mais ácido, tá? Porque aí eu teria que comparar, por exemplo, esse com esse. Mas aqui só tem um carbono, então provavelmente poderia solvatar melhor. Então, aí a gente teria que entrar em outros fatores. Tá bom. Tá? Ok? Para terminar a aula, pessoal, só vou explicar a motivação da gente estudar esse tópico aí. Quando eu ultimamente estou tomando remédio, que eu passei mal esses dias, mas eu estou tomando uns remédios, e todo remédio, muitas vezes, a maioria dos fármacos são compostos orgânicos, tá? Aqui é um composto orgânico, mas ele não é um fármaco, tá? Ele é só um composto orgânico.
Mas muitos fármacos, eles são compostos orgânicos. E muitas vezes eles são insolúveis em água, tá? Então, para que um fármaco consiga ser solúvel em água, por que ele precisa ser solúvel em água, um fármaco? Talvez para ir para a corrente sanguínea, por causa do mecanismo de ação, ele precisa ir para o sangue, por exemplo. O sangue tem bastante água. Então, se ele não for solúvel em água, não tem como ele cair na corrente sanguínea. Então, por isso que muitos fármacos que a gente compra na farmácia, óbvio, né? São sais, certo? E nesse caso aqui, dependendo do caráter ácido ou básico do composto orgânico, ele pode reagir com bases para formar sais ou reagir com ácidos. Então, se você precisa entender a estrutura do seu fármaco para você identificar quem que é o hidrogênio mais ácido, ou se ele vai ter um caráter básico, para você poder reagir com determinados ácidos ou bases para formar um sal. Sais orgânicos, eles são solúveis em água. Porque sais orgânicos são solúveis e os compostos e um ácido carboxílico, por exemplo, não é tão solúvel. Porque você forma íons, né? E a interação entre íons e o solvente é muito mais forte do que entre interação de polo ou ligações de hidrogênio, né? São interações mais fortes. Então, se você aumenta bastante a polaridade aqui, faz com que ele seja mais solúvel em água, né? Então, muitas vezes a gente vê fármacos com nome de... ou pelo nome do fármaco, alguma coisa de sódio, alguma coisa de potássio, como está exemplificado aqui, é um sal de sódio, né? Então, por exemplo, sacarina sódica, acesulfame de potássio, sulfame K, qual mais? Alguma coisa de magnésio, né? São fármacos que estão formando sal com alguns metais. E existem muitos fármacos que são básicos, e aí eles preferem reagir com ácidos para formar sais solúveis em água também. Isso aqui, ó, toda vez que você tiver o NH3 mais Cl menos ligado a um composto, a uma função orgânica, isso aqui é o formoso cloridrato. Eu não sei se vocês já ouviram falar de algum fármaco que começava com cloridrato. Então, cloridratos são formados a partir de aminas livres, aminas reagidas com ácido clorídrico, tá? E aí a gente chama isso de cloridrato. E aí, qual o objetivo de transformar em cloridratos? Então, para eles que sejam solúveis em água e para que eles consigam atingir, por exemplo, a corrente sanguínea, para que ele não caia, para que ele vá para um determinado local. Então, isso tem muito a ver com o conceito com uma disciplina da farmácia chamada farmacocinética, ou farmacodinâmica, agora não lembro. Mas tem muito a ver com, quando você desenvolve o fármaco, você precisa saber onde que ele vai atuar, o fármaco, né? Se vai atuar no cérebro, se vai atuar em um determinado órgão, e aí, dependendo de onde ele tem que agir, você tem que transformar ele de uma forma que ele vá mais rápido possível para o alvo, né? Então, isso tem um pouco a ver com teoria ácido-base. Você vê aqui uma base orgânica reagindo com ácido. E aqui a gente tem um ácido orgânico reagindo com a base. Certo, pessoal?